Sangue na neve sempre parece preto ao luar. Eu aprendi isso na noite em que o rei Alfa me deixou para morrer. Ele olhou para baixo de seu cavalo de guerra, com olhos frios como ferro martelado, e zombou. Ela é fraca demais. Deixe-a para os carniceiros. Ele achou que eu era uma coisa quebrada, uma filhote sem lobo destinada a congelar na lama. Ele estava errado, porque quando os gritos começaram e sua matilha imparável começou a cair, algo antigo despertou dentro de mim. O inverno em Cume de Ferro não era uma estação. Era uma execução lenta e esmagadora. O frio não apenas arrepiava sua pele. Ele se enterrava em suas articulações e ficava lá, um convidado indesejado roendo seus ossos. Eu estava sentada em um balde virado na sombra dos barracões de esfolamento, raspando as últimas tiras teimosas de gordura de uma pele de veado endurecida. Meus dedos estavam em carne viva, a pele rachada e sangrando na lama congelante a meus pés. Eu não parei. Nesta matilha, se você não fosse útil, não comia. E se você não comesse, o inverno te levava. Soprei em minhas mãos, uma patética nuvem de vapor branco que desapareceu instantaneamente. Meu nome era Harley. Para o resto da matilha, eu era apenas a vazia. 20 anos de idade e ainda sem lobo. Em nosso mundo, um desabrochar tardio era uma tragédia. Uma vazia era um fardo. A corneta de aviso soou da torre de vigia. Não era o toque frenético e intermitente de um ataque de renegados. Foi um único gemido longo e baixo de um chifre de carneiro que fez tremer as madeiras soltas do barracão. O rei Alfa havia chegado. Eu não levantei o olhar. Deixe o resto da aldeia se apressar. Deixe Orson, nosso líder de matilha local, estufar o peito e fingir que esta coleção miserável de cabanas podres e lobos famintos era um orgulhoso posto avançado de fronteira. Reis não se importavam com postos avançados. Eles se importavam com tributos, carne, peles e corpos para as guerras de fronteira. O chão tremeu. Uma procissão de cavaleiros maciços vestidos de armadura entrou na praça da aldeia. Eles não usavam o aço reluzente dos contos de fadas. Sua armadura era de couro marcado e ferro escuro pesado, amassado por anos de campanhas brutais. No centro cavalgava o rei Garrick. Ele era uma montanha de homem. Seu rosto parecia ter sido esculpido em uma encosta com um machado cego. Ângulos duros, uma mandíbula sombreada por uma barba por fazer espessa e olhos da cor de um céu de inverno machucado. Ele não montava seu cavalo tanto quanto o ancorava. Ele irradiava uma aura de comando tão pesada que fazia o ar parecer rarefeito. Orson já estava se curvando, praticamente raspando a testa na lama. Meu rei Cume de Ferro lhe dá as boas-vindas. Nós preparamos. Poupe as gentilezas, Orson. A voz de Garrick retumbou. Não era alta, mas cortava o vento uivante sem esforço. Não estou aqui por sua hospitalidade. As frentes do sul estão sangrando. Preciso de novos lutadores. Enfileirem seus jovens. O pânico se espalhou pela praça. Mães apertaram o aperto em seus filhos, mas ninguém desobedeceu. A vanguarda do rei desmontou, suas botas pesadas chapinhando na lama, e começou a conduzir qualquer um em idade para o centro da aldeia. Uma mão pesada se fechou em meu ombro. Cedric, um dos capangas de Orson, me puxou do meu balde. Entre na fila, vazia, ele rosnou. Ele quer lutadores, eu murmurei com a garganta seca. Eu não tenho um lobo. Sou inútil para ele. Você é um corpo, deixe o rei decidir. Ele me empurrou para a frente. Tropecei em um sulco congelado, me apoiando em minhas palmas ensanguentadas antes de cair na terra. Engoli a dor e ocupei meu lugar no final da linha esfarrapada de jovens. O rei Garrick percorreu a linha. Ele não perguntou nomes. Ele não se importava com linhagens. Ele estava inspecionando o gado. Ele cutucou o ombro de um garoto, sentiu a densidade da mandíbula de uma garota e inalou seus cheiros para avaliar a força de seus lobos interiores. Levem-no, ele dizia. Ou fraco demais, deixem-no. Ele se aproximou. Mantive meus olhos fixos nas pontas enlameadas de minhas botas. Eu podia sentir seu cheiro antes que ele me alcançasse. Um cheiro de pinho, ozônio e sangue seco antigo. Fez meu estômago se contrair. Era o cheiro de um predador alfa. Ele parou na minha frente. Por um longo segundo, houve apenas o som do vento chicoteando através das árvores esqueléticas. Então, uma mão pesada, enluvada de couro, pegou meu queixo e ergueu minha cabeça. Forcei-me a encontrar seu olhar.
Seus olhos eram desprovidos de qualquer coisa que se assemelhasse a calor. Ele olhou para as cavidades de minhas bochechas, as bolsas roxas machucadas sob meus olhos, o tremor violento de meu corpo magro sob meu manto esfarrapado. Ele se inclinou, respirando lentamente pelo nariz. Sua testa se franziu em desgosto. "O que é isto?" Ele perguntou sem desviar o olhar de mim. Orson correu para a frente, torcendo as mãos. "Uma anomalia, meu rei. Harley. Ela... ela não se transformou. Ela não tem lobo." O polegar de Garrick traçou a linha da minha mandíbula. Não com ternura, mas testando a integridade estrutural dos meus ossos. Senti um rubor humilhante de calor subir em minhas bochechas, mas mantive meu rosto inexpressivo. "Deixe-o olhar. Deixe-o ver o nada que eu era." Ele soltou meu rosto como se tivesse tocado em algo doente. Ele limpou sua luva de couro na coxa. "Ela é fraca demais." Garrick zombou. As palavras não foram ditas com malícia. Foram entregues com absoluta e esmagadora indiferença. Isso foi pior. Ela cheira a podridão e folhas mortas. Ela não sobreviverá à marcha, muito menos à guerra. "Por que você está desperdiçando rações de inverno com um cadáver, Orson?" Ela limpa as peles, senhor." "Coloque-a no perímetro externo", ordenou Garrick, virando suas costas largas para mim. "Se os renegados vierem, ela pode ao menos servir como um grito de alerta precoce. Levem o resto." Assim, minha vida foi trocada por alguns quilos extras de carne seca. O perímetro externo não era uma defesa. Era uma linha de isca. Você ficava sentado no escuro, a quilômetros do calor das fogueiras centrais, esperando que algo faminto te encontrasse primeiro. Eu não chorei. Chorar desperdiçava água. Apenas peguei minha faca de esfolar enferrujada, apertei meu manto fino e caminhei em direção à linha das árvores. Se eu ia morrer na neve, pelo menos faria isso em silêncio. 3 dias depois, a vanguarda do rei ainda estava em Cume de Ferro, atolada por uma nevasca que tornou o céu roxo e o chão de ferro. Eu estava estacionada na paliçada norte, uma barricada risível de toras afiadas apodrecendo na base. Minha torre de vigia era uma plataforma de madeira que balançava violentamente a cada rajada de vento. O frio havia passado da dor e se instalado em uma dormência profunda e vibrante. Eu não sentia mais os dedos dos pés. Eu me perguntava vagamente se eles se quebrariam quando eu tirasse minhas botas, supondo que eu o fizesse. Abaixo de mim, a aldeia estava quieta. A vanguarda havia requisitado as cabanas mais resistentes. Fumaça saía de suas chaminés, espessa e zombeteira. Mastiguei um pedaço de biscoito duro congelado, sentindo apenas o gosto de cinzas e o toque metálico de minhas próprias gengivas sangrando. Lealdade da matilha, o grande laço sagrado. Que mentira lindamente embalada. A matilha não te protegia. A matilha te consumia. Você só era tão valioso quanto a violência que podia infligir ou os filhotes que podia gerar. Eu era uma engrenagem quebrada em uma máquina de guerra e eles finalmente me jogaram na neve. O vento mudou. Parei de mastigar. Um cheiro veio com a ventania. Não era o cheiro nítido e limpo de pinho nem a fumaça de lenha da aldeia. Era espesso, oleoso e fétido. Cheirava a uma vala comum deixada aberta ao sol de verão. Levantei-me, minhas articulações congeladas estalando como galhos secos. Espiei através da parede de neve branca e rodopiante. Nada. Apenas o uivo do vento. Então, uma sombra se moveu. Não deu um passo, deslizou rente ao chão. Depois outra e mais outra. Dezenas delas, pálidas e emaciadas, movendo-se com uma velocidade espasmódica e frenética que desafiava a neve profunda. O flagelo. Não eram apenas lobos renegados, eram uma praga. Matilhas enlouquecidas por uma doença do sangue das terras baldias do norte. Canibais e completamente desprovidas do instinto de autopreservação. Agarrei a corda congelada do sino de alerta. Puxei com todo o meu peso patético. Blém, blém, blém. O som era abafado e plano, engolido pela tempestade, mas foi o suficiente. Antes que o sino parasse de balançar, a paliçada abaixo de mim explodiu. Madeira se estilhaçou em fragmentos. Um lobo maciço e doente, com metade do pelo faltando, sua pele escorrendo um fluido preto, se lançou para cima das vigas de suporte. Ele não escalou. Ele se arrastou em um frenesi de dentes estalando e garras quebradas.
Joguei-me para trás quando a plataforma cedeu. Caí no chão congelado do coração da aldeia, o fôlego rasgando meus pulmões. A dor explodiu branca e quente em minhas costelas, mas a adrenalina, crua e primal, me arrastou para os pés. Cume de ferro explodiu em caos. Gritos rasgaram a noite, instantaneamente abafados pelo rosnado gutural e úmido do flagelo. Eles jorraram sobre a paliçada quebrada como uma onda de carne podre. Cabanas foram invadidas em segundos. A vanguarda emergiu. Para seu crédito, eles não hesitaram. Homens e mulheres se jogaram na neve, transformando-se no ar. Lobos maciços, marrom madeira, carvão e cinza ardósia colidiram com os invasores doentes. Eu não lutei. Eu não era estúpida. Peguei uma tocha caída da lama e corri em direção aos barracões de esfolamento. As crianças da aldeia, os anciãos, os feridos, eles estavam escondidos no porão de raízes sob a casa principal de carnes. Desviei de um enorme confronto na praça. Garrick estava lá. Ele havia se transformado. Seu lobo era uma coisa monstruosa, preto como piche e pesadamente musculoso, uma cabeça mais alto que suas elites. Ele lutava com uma eficiência brutal e mecânica. Um lobo do flagelo saltou em sua garganta. Ele o pegou no ar, quebrando sua espinha com um estalo doentio antes de jogá-lo de lado. Mas havia muitos. Para cada um que ele matava, mais 3 se amontoavam sobre a paliçada. O flagelo não sentia dor. Eles lutavam com suas entranhas se arrastando na neve, estalando os dentes até que suas mandíbulas fossem pulverizadas. O fogo começou. Uma lanterna quebrada pegou o colmo da casa longa. Chamas laranjas lamberam o céu noturno, lançando sombras grotescas e dançantes sobre o massacre. A neve se transformou em lama vermelha. Cheguei à casa de carnes. As pesadas portas de madeira estavam trancadas por dentro. Bati na madeira com o cabo da minha faca. Hilda, sou eu, a Harley. Deixe-me entrar. Nenhuma resposta. Apenas os sons abafados de choro vindos de debaixo do assoalho. Eles estavam apavorados. Eles não abririam a porta. Virei-me recuando contra a madeira, segurando minha faca inútil e enferrujada na minha frente. A batalha na praça estava virando. A vanguarda estava formando um círculo defensivo ao redor do rei, mas estavam sendo empurrados para trás. Garrick estava sangrando, um rasgo profundo e irregular em seu flanco, diminuindo seus movimentos. Uma sombra se desprendeu da casa longa em chamas. Era um alfa do flagelo. Era aterrorizante, um pesadelo de osso exposto e músculo infectado e fibroso. Seus olhos eram branco-leitosos, cegos pela doença, mas seu nariz apontava diretamente para a casa de carnes, diretamente para o cheiro forte de crianças escondidas embaixo, diretamente para mim. Olhei em direção à praça. Garrick viu. Ele viu a besta se fixando no porão. Por uma fração de segundo, os olhos escuros do Rei Alfa encontraram os meus através do pátio em chamas. Ele se lançou para romper o círculo de seus atacantes para interceptá-lo. Mas 4 lobos do flagelo se amontoaram sobre ele, enterrando-o em uma massa de dentes estalando e pelo podre. Ele não podia nos salvar. Ele não iria nos salvar. O alfa doente deu um passo lento e deliberado em minha direção. Ele soltou um som que não era um rosnado, mas um chiado úmido e ruidoso. Baba, espessa com sangue preto, pingava na neve. Segurei minha faca enferrujada. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Eu ia morrer aqui, presa contra uma porta por um monstro podre, porque um rei me disse que eu era fraca demais para viver. Não. O pensamento não foi um sussurro. Foi um rugido em minha mente. Eu estava farta do frio. Eu estava farta da fome. Eu estava farta de me curvar a lobos arrogantes que mediam o valor em músculo e crueldade. A besta se lançou. Não aconteceu como as canções antigas diziam. Não houve luz etérea, nenhuma súbita onda de paz majestosa. Parecia que eu estava morrendo. Quando o alfa do flagelo deixou o chão, com as mandíbulas escancaradas para quebrar meu pescoço, um calor como nada que eu já senti explodiu em meu peito. Não era o calor de um fogo. Era o núcleo derretido de um vulcão detonando dentro das minhas veias. Minha visão se apagou em um branco ofuscante e aterrorizante. A faca enferrujada escorregou de meus dedos. Eu gritei, mas o som rasgou minhas cordas vocais. Minha coluna arqueou tão violentamente que ouvi as vértebras estalarem. Não apenas doeu, foi agonia. Minha pele parecia muito apertada.
esticando, rasgando nas costuras para dar lugar a algo maciço que estava arranhando seu caminho para fora de debaixo das minhas costelas. Caí na neve, me debatendo, meus ossos se alongando, quebrando e se realinhando em uma sequência brutal e rápida de violência biológica. O alfa do flagelo pousou em cima de mim. Suas mandíbulas podres se fecharam em meu ombro. Deveria ter arrancado meu braço. Em vez disso, seus dentes se estilhaçaram. O alfa recuou, choramingando em confusão. Eu abri meus olhos. O mundo estava diferente. A noite escura e opaca, de repente, estava iluminada com uma clareza cristalina e nítida. Eu podia ver os flocos individuais de cinza caindo da casa longa em chamas. Eu podia ouvir os batimentos cardíacos frenéticos e em pânico das crianças sob o assoalho. Eu podia sentir o cheiro da podridão da besta na minha frente, até o nível molecular de sua decomposição. Eu não estava mais olhando para cima para ele. Eu estava olhando para baixo para ele. Levantei-me do chão. O movimento era estranho, mas perfeitamente instintivo. Patas pesadas bateram na lama vermelha. Sacudi a cabeça e um tremor violento percorreu minha espinha. Olhei para minhas 4 pernas. Eram maciças, mais grossas que troncos de árvores. E não eram marrons, pretas ou cinzas. Eram prateadas. Não o cinza opaco de um lobo envelhecido, mas um prata metálico incandescente e ofuscante que capturava a luz do fogo e a refletia. Era uma cor que não era vista em nosso mundo há séculos. A cor da primeira matilha, a cor das lendas sussurradas por lareiras crepitantes. A linhagem alfa que se pensava estar morta muito antes da linhagem de Garrick reivindicar um trono. O alfa do flagelo percebeu seu erro. Ele não atacou. Ele tentou correr. Eu não o deixei. A velocidade com que me movi era aterrorizante. Eu era um borrão de violência pálida. Atingia a besta podre de lado, o impacto soando como uma pedra atingindo a porta de um castelo. O alfa foi arremessado pelo ar, colidindo com os restos da torre de vigia. Ele tentou se levantar. Eu já estava lá. Não mordi seu pescoço. Bati com uma pata prateada maciça em seu peito, prendendo-o à terra congelada. Senti suas costelas cederem sob meu peso. Olhei para baixo em seus olhos leitosos e aterrorizados. Curvei meu lábio para expor presas do tamanho de adagas e esmaguei seu crânio com um único pisão brutal. O silêncio se espalhou a partir da minha matança. Na praça, a batalha vacilou. A vanguarda congelou. Até mesmo os lobos irracionais do flagelo pararam seus ataques frenéticos, seus cérebros doentes, registrando uma mudança súbita e avassaladora na atmosfera. O cheiro de um verdadeiro predador alfa havia saturado o ar. Era um cheiro que comandava submissão absoluta e inquestionável. Eu me virei em direção à praça. Meu sangue estava cantando. O frio se foi. A fraqueza, a fome, os anos de humilhação silenciosa e rastejante foram queimados na fornalha da minha nova forma. Eu soltei um uivo. Não era um pedido de ajuda. Era um aviso de despejo. O som foi tão profundo, tão ressonante, que fez tremer o vidro das janelas restantes e fez as chamas da casa longa em chamas se inclinarem fisicamente para longe. Eu ataquei. Atingi o flanco da matilha do flagelo como um ariete prateado. Não lutei com as táticas militaristas treinadas da vanguarda de Garrick. Lutei com pura e adulterada fúria primal. Rasguei através de suas fileiras, arrancando membros e quebrando espinhas com uma facilidade aterrorizante. Eles não eram nada. Eram folhas podres diante de um furacão. Um grupo do flagelo tinha o rei Garrick imobilizado contra a base de pedra do poço. Seu lobo negro sangrava muito, a exaustão finalmente cobrando seu preço. Ele estava mordendo descontroladamente, mas eles o estavam arrastando para baixo por suas patas traseiras. Percorri a distância em 3 saltos maciços. Agarrei o maior de seus atacantes pelo cangote, levantei-o completamente do chão e chicoteei minha cabeça para o lado. O pescoço da besta estalou com um som alto, e eu o joguei no fogo. Passei por cima da forma prostrada de Garrick, colocando-me entre o rei alfa e a horda restante. Eu não rugi. Apenas os encarei, meu pelo prateado eriçado, sangue pingando de minhas mandíbulas. O instinto de sobrevivência dos lobos doentes finalmente superou sua loucura. Eles se dispersaram. Os poucos que restaram viraram e fugiram cegamente para a tempestade, abandonando a aldeia, abandonando seus mortos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria batalha.
Os únicos sons eram o crepitar do colmo em chamas e a respiração ofegante dos sobreviventes. Eu estava no centro da carnificina. O pelo prateado do meu peito estava manchado com o sangue negro do inimigo. Mas eu não sentia um único ferimento. Eu me sentia invencível. Lentamente, atrás de mim, ouvi o som de ossos se movendo e carne se rasgando. Eu me virei. Garrick havia voltado à sua forma humana. Ele estava nu, coberto de sangue e lama, apoiando-se pesadamente no poço de pedra. Ele estava ofegante, segurando um rasgo vicioso em seu lado. Ele olhou para mim. Seus olhos arrogantes, machucados, cor de céu, estavam arregalados. As pupilas dilatadas em choque absoluto e desmascarado. Ele estava olhando para um mito feito carne. Ele estava olhando para a besta prateada que acabara de aniquilar uma força que quase destruiu sua guarda de elite. Eu não voltei à forma humana. Eu não queria mais ser a garota faminta e congelando na lama. Dei um passo lento e deliberado em sua direção. Minha cabeça estava no nível de seu peito. Abaixei meu focinho a 1 polegada de seu rosto. Eu podia sentir o cheiro de seu medo, agudo e acre, cortando o cheiro de seu sangue. Ele prendeu a respiração. Ele sabia naquele exato segundo que se eu fechasse minhas mandíbulas em sua garganta, ninguém nesta aldeia seria rápido o suficiente ou corajoso o suficiente para me impedir. Soltei um rosnado baixo e retumbante que vibrou contra seu peito. Eu não me curvei, não desviei o olhar. Ela é fraca demais, ele havia dito. Soprei um bafo de ar quente diretamente em seu rosto, virei as costas para o Rei Alfa e me afastei na neve. A floresta me engoliu por inteiro. Longe da aldeia em chamas, a floresta era uma catedral de pinheiros negros e silêncio esmagador. Eu corri. Não sabia para onde estava indo, apenas que o poder explosivo em meus membros exigia ser usado. Saltei sobre troncos caídos que levaria minutos para escalar como humana. Atravessei matagais de espinhos que se estilhaçaram contra meu pelo prateado como vidro quebradiço. Eu era um fantasma. Um motor de 400 libras de músculo e fúria movendo-se silenciosamente sobre a neve profunda. Eventualmente a adrenalina começou a coalhar. A fornalha em meu peito esfriou para uma queima controlável. Diminuí para um trote, depois para uma caminhada, minhas patas maciças afundando na neve. O silêncio da floresta profunda me pressionou, e com ele, a realidade. Eu não podia ficar como loba para sempre. A transformação de volta foi menos violenta que o despertar, mas ainda foi um processo feio e agonizante. Desabei perto da base de um carvalho oco. O pelo prateado recuou, afundando de volta em minhas patas como geada derretendo. Meus ossos estalaram e encurtaram. Minha mandíbula se deslocou e voltou à sua forma humana rombuda. Caí nua na terra congelada, ofegante. O frio me atingiu imediatamente, mas não cortou minha medula como antes. Minha pele humana estava corada, irradiando um leve calor residual. Levantei-me. Meus músculos doíam, uma dor profunda e ressonante como se eu tivesse carregado uma pedra montanha acima. Mas a dor crônica e oca da fome havia desaparecido. Eu me sentia densa, aterrada. Eu precisava de roupas. 1 milha atrás, eu havia sentido o cheiro de um velho abrigo de caçador. Voltei, movendo-me pela escuridão com uma facilidade recém-descoberta. Meus olhos humanos estavam mais aguçados agora. A noite era pintada em tons suaves de azul e cinza, em vez de um preto impenetrável. Encontrei o abrigo. Estava meio desabado, cheirando fracamente a fumaça de lenha antiga e sangue seco. Lá dentro, enterrado sob uma pilha de estopa podre, encontrei uma túnica de lã rígida e grande e um manto pesado de pele de urso comido por traças. Eu os vesti. A lã era áspera e cheirava a mofo, mas era uma armadura contra o vento. Sentei-me no escuro, puxando os joelhos contra o peito. Uma prateada. Eu tinha ouvido as histórias dos anciãos. Os lobos prateados não eram apenas raros. Eram um mito biológico, os ancestrais genéticos de todas as matilhas. Eles não se curvavam para alfas. Eles quebravam alfas. E eu, a vazia esfarrapada de cume de ferro, era um deles. Um galho estalou. Foi um som minúsculo, abafado pela neve, mas para meus novos ouvidos, soou como um tiro. Não entrei em pânico, apenas respirei pelo nariz. O cheiro atingiu o fundo da minha garganta. Pinho, ozônio e cobre fresco e úmido. Ele estava sangrando muito. Saí do abrigo.
O rei Garrick estava a 20 jardas de distância. Ele estava sozinho. Ele não se deu ao trabalho de se vestir completamente. Usava calças de couro escuras e botas pesadas. Seu peito largo e marcado estava nu ao vento gelado. Uma bandagem grossa estava firmemente enrolada em sua cintura, já florescendo com uma mancha vermelha escura. Ele segurava uma enorme espada larga, descansando casualmente sobre o ombro, mas seu aperto era de nós dos dedos brancos. Ele não parecia um rei naquele momento. Ele parecia um predador cansado e ferido rastreando uma ameaça que não entendia completamente. Você está me rastreando, eu disse. Minha voz estava diferente, mais profunda, mais suave. A rouquidão do frio havia desaparecido. Garrick parou. Seus olhos escuros, cor de céu machucado, se fixaram nos meus. Ele olhou para a túnica grande, o manto esfarrapado, o emaranhado bagunçado do meu cabelo escuro. Ele estava procurando pela besta prateada, tentando reconciliar aquele monstro com a garota magricela que ele havia condenado à morte algumas horas antes. Você anda silenciosamente para um homem pesado, acrescentei. Você deixou um rastro, ele resmungou. Sua voz estava tensa de dor. Um cego poderia seguir os arbustos esmagados. Você ainda não sabe como esconder seu peso. Eu não estava tentando me esconder. Mantive minha posição. Antes desta noite eu teria baixado o olhar. Teria cruzado os braços e me tornado o menor possível. Agora, encarei seu olhar diretamente. Senti o pulso em meu pescoço se firmar. O lobo adormecido sob minha pele se agitou, uma vibração baixa e latejante de aviso. Você matou o alfa do flagelo, disse Garrick, baixando a espada larga para que a ponta repousasse na neve. Você quebrou um cerco que teria massacrado minha vanguarda. Você salvou minha vida. Eu salvei a mim mesma. Corrigi friamente. Você estava apenas no caminho. Garrick soltou uma risada curta e áspera, estremecendo quando o movimento puxou seu lado rasgado. Honesta. Gosto disso. Não me importo com o que você gosta. Cruzei os braços, o pesado manto de pele de urso se acomodando sobre meus ombros. Você disse a Orson que eu era fraca demais. Você disse a ele para me deixar no perímetro como isca. Por que está aqui, Ray? Veio terminar o serviço? Ele não se abalou com a acusação. Ele não ofereceu um pedido de desculpas servil. Ele era um governante de guerra. Ele lidava com matemática sombria. Eu cometi um erro tático, disse Garrick secamente. Eu te julguei pela carne em seus ossos e pela ausência de um cheiro. Eu estava errado. Você é uma prateada. Ele se aproximou. O tamanho dele era intimidante, mas me recusei a recuar. Você tem alguma ideia do que isso significa? Significa que não preciso mais raspar gordura de peles de veado. Significa, ele continuou, sua voz caindo para um tom grave e perigoso, que você é a arma mais valiosa deste continente. E todo senhor da guerra entre aqui e as terras baldias do norte vai querer sua cabeça em uma estaca ou uma coleira em seu pescoço. O vento uivou através dos galhos esqueléticos, chicoteando a neve em um frenesi localizado entre nós. Uma arma, repeti, sentindo o gosto amargo de ferro da palavra. É só isso que todos são para você? Carne para o moedor, armas para suas guerras? Sim, disse Garrick sem um pingo de hesitação. Quando a alternativa é a extinção, sim. Todos servem a um propósito. Hoje, o seu foi sobreviver. Ele balançou ligeiramente. O sangue que vazava por suas bandagens estava congelando em pingentes escuros e irregulares contra sua pele. Ele estava perdendo força, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Eles estavam calculando. Eu não sirvo a você, eu disse a ele. Não devo nada a você, a Orson ou a Come de Ferro. Esta matilha me deixou passar fome. Eles me deixaram congelar. Eles me trataram como uma doença porque eu não me transformei no tempo deles. Eles te trataram como um fardo porque era o que você parecia ser, respondeu Garrick, seu tom desprovido de pena. A natureza não se importa com seus sentimentos, Harley. Os fracos morrem. Os fortes sobrevivem. Essa é a única lei que importa. E quem decide quem é fraco? Retruquei, dando um passo em sua direção. Você? Sentado em um cavalo, apontando um dedo. Você estava de costas na lama esta noite, Garrick. Se eu não tivesse intervindo, o flagelo estaria limpando seus ossos. Então, quem é o fraco agora? O ar entre nós estalou com uma tensão súbita e violenta. Ninguém falava com o Rei Alfa daquele jeito.
Um lobo normal teria sido forçado a se ajoelhar pela pressão pura e esmagadora de sua aura. Ele projetava dominância como um peso físico, mas eu não o senti. Ou melhor, meu lobo não se importava. A besta prateada dentro de mim se ergueu para enfrentá-lo, empurrando de volta com uma aura de desafio absoluto e antigo. A mandíbula de Garrick se apertou. Por um segundo, vi o impulso de violência brilhar em seus olhos. Mas ele era esperto demais para isso. Ele estava sangrando na neve e sabia que não poderia me vencer em uma luta. Não esta noite. Entendido, ele sussurrou, apoiando-se mais pesadamente em sua espada. Você tem o poder, mas não tem controle. Você é uma criança segurando um canhão carregado. Você não sabe como lutar em uma matilha. Você não sabe como sobreviver à política da capital. E você não sabe o que causou o flagelo. Isso me fez parar. Uma doença das terras baldias. Uma doença fabricada, Garrick corrigiu, sua respiração ficando mais superficial. Os devastadores no norte, um senhor da guerra chamado Julian, estão infectando matilhas renegadas e as empurrando para o sul para testar nossas fronteiras. Esta noite foi apenas um grupo de reconhecimento. No próximo mês será um exército. Ele deu outro passo, diminuindo a distância até que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu peito maciço. Você pode ficar aqui, disse Garrick, sua voz caindo para um sussurro áspero. Você pode matar Orson, tomar este posto avançado miserável e podre e governar sobre as cinzas. Você pode ser a rainha da sujeira. Ou pode vir comigo, porque eu iria com o homem que ordenou minha morte. Porque eu posso te treinar. Porque minha vanguarda tem os recursos para alimentar esse monstro dentro de você. E porque se você não me ajudar a parar Julian, os devastadores acabarão varrendo esta floresta. E nem mesmo um lobo prateado pode lutar contra um exército de 10.000 sozinho. Ele não estava implorando. Ele estava oferecendo uma transação. Meu poder por seus recursos, minha fúria direcionada aos seus inimigos. Olhei para seu lado sangrando. Ele estava balançando mais agora. Seus nós dos dedos no cabo da espada tremiam. Você está morrendo agora, apontei. Um inconveniente temporário, ele resmungou teimosamente. Soltei um suspiro lento. Ele era um bastardo arrogante e implacável, mas estava certo. Eu não sabia nada sobre ser um lobo, muito menos um prateado. Se eu ficasse na floresta, acabaria sendo caçada por alguém com melhores números e melhores táticas. Está bem, eu disse. Eu vou com você, mas nos meus termos. Garrick ergueu uma sobrancelha escura. Você não está em posição de ditar termos a um rei. Acabei de ver você ser arrastada pela lama por cadáveres ambulantes. Acho que estou. Eu o encarei. Eu não me curvo a você. Não recebo ordens de seus capitães. Não sou uma conscrita. Sou uma contratada independente. Você me alimenta, me veste e me aponta para os devastadores. Mas eu respondo apenas a mim mesma. Garrick me encarou por um longo e silencioso momento. O vento chicoteava seu cabelo escuro em seu rosto. Lentamente, um sorriso sombrio e manchado de sangue surgiu no canto de sua boca. Fechado, ele sussurrou. Seus olhos rolaram para trás na cabeça, e o rei Alfa desabou de cara na neve. A marcha para o sul foi um caso miserável. Amarramos Garrick a uma maca improvisada, arrastada por 2 de suas maiores elites da vanguarda. O rei ficou inconsciente por 3 dias, queimando de febre por causa das mordidas infectadas do flagelo. Eu não ajudei a puxar. Caminhei na parte de trás da coluna. A vanguarda contava com cerca de 50. Eram veteranos endurecidos, suas armaduras de couro marcadas, seus rostos esculpidos em pedra. Eles não falavam comigo. Eles se comunicavam com sinais de mão afiados e rosnados baixos e guturais. Para eles, eu era uma anomalia. Orson lhes contou o que eu fiz, mas eles não viram. Eles apenas viram o resultado. Agora, olhando para a garota pálida e magra que se arrastava pela neve em uma túnica roubada e grande, eles claramente pensavam que Orson havia enlouquecido. A hostilidade era palpável. Eu podia sentir o cheiro de seu ceticismo. Cheirava a suor azedo e ozônio. Chegamos ao acampamento central ao anoitecer do 4º dia. Era um acampamento enorme e extenso de tendas de lona pesada e fogueiras crepitantes, aninhado em um vale protegido por penhascos de granito. Isso não era uma aldeia, era uma máquina de guerra. Centenas de lobos se moviam com precisão militar. O cheiro de carne assada e ferro forjado era avassalador.
Quando entramos no acampamento, os sussurros começaram. O rei está ferido. Quem é a garota? Olhe para o estado dela, uma carniceira. Um homem maciço com uma cicatriz irregular que ia de sua orelha até a clavícula saiu da tenda de comando. Ele usava pesadas ombreiras de aço sobre suas peles. Ele olhou para a maca e rosnou. Tragam os curandeiros agora! Ele rugiu. Ele se virou para as duas elites que puxavam Garrick. O que aconteceu? Onde está o resto do grupo de reconhecimento? O flagelo emboscou em cume de ferro o capitão Conrad, relatou uma das elites ofegante. Perdas pesadas. O rei foi atingido defendendo a praça. Os olhos de Conrad se voltaram para mim. Ele me olhou de cima a baixo, seu lábio se curvando em desgosto. E por que trouxeram lixo com vocês? Não temos rações para vira-latas. Ela não é uma vira-lata, senhor. A elite hesitou, claramente desconfortável. Foi ela quem quebrou o cerco. Conrad soltou uma risada áspera. Ela? Parece que uma brisa forte a quebraria ao meio. Ele se aproximou de mim, pairando sobre meu corpo. Ele projetou sua aura, uma onda pesada e sufocante de energia alfa dominante, destinada a forçar os sumiços a baixar o olhar e expor o pescoço. Eu não pisquei. Senti a pressão contra minha pele, mas era como uma brisa suave contra uma parede de tijolos. Meu lobo nem se deu ao trabalho de rosnar. Apenas se sentou em minha mente, imensamente entediado com a exibição. Conrad franziu a testa. Ele se aproximou, invadindo meu espaço. Não sei que tipo de truque você fez lá no norte, garota. Mas neste acampamento, você se curva quando um oficial olha para você. Ele estendeu a mão para agarrar a gola do meu manto roubado. Ele não fez contato. Eu não me transformei completamente. Não precisei. Apenas deixei a coleira escorregar uma polegada. Meus olhos mudaram de seu marrom opaco normal para um prata metálico ofuscante. Um zumbido baixo e vibrante emanou do meu peito. Não um som, mas uma onda de choque física que se propagou pelo ar. A temperatura ao nosso redor despencou instantaneamente. Conrad bateu em uma parede invisível. Seus olhos se arregalaram, as pupilas encolhendo para pontinhos de puro terror instintivo. Seu lobo, um alfa endurecido pela batalha, reconheceu a assinatura de um verdadeiro predador alfa e se submeteu instantaneamente. Os joelhos de Conrad cederam. Ele caiu com força na lama congelada, ofegante como se o oxigênio tivesse sido violentamente sugado de seus pulmões. O acampamento inteiro ficou em silêncio mortal. Dezenas de guerreiros de elite pararam no meio do passo. Ferreiros congelaram em suas bigornas. Todos os pares de olhos estavam fixos em mim, arregalados de choque. Deixei o prata desaparecer de meus olhos e puxei a coleira com força novamente. A pressão esmagadora no ar desapareceu. Eu não me curvo, disse a Conrad, minha voz baixa, mas sendo ouvida claramente em todo o acampamento silencioso. E se você tentar me tocar de novo, vai puxar de volta um coto. Fui clara, capitão. Conrad, pálido e tremendo, só conseguiu um aceno brusco da lama. Passei por cima dele e caminhei em direção à maior fogueira. Um grosso pedaço de veado estava assando em um espeto. Puxei a faca de esfolar enferrujada que ainda carregava, cortei um pedaço maciço e pingando de carne e me sentei em um tronco próximo. Ignorei as centenas de olhos fixos. Ignorei os sussurros que estavam mudando rapidamente de zombaria para pavor aterrorizado. Dei uma mordida na carne quente, fechando os olhos enquanto o sabor rico explodia em minha língua. Garrick queria uma arma. Ele tinha uma. Mas eu ia garantir que eles soubessem exatamente de quem era a mão que segurava o cabo. Garrick ficou inconsciente por 8 dias. Nesse tempo, tornei-me o fantasma do acampamento. Não treinei com a vanguarda. Não comi nas tendas de refeições. Dormi em uma pilha de peles de ovelha cruas perto da armaria, enrolada em torno do calor persistente das forjas. Os soldados me davam um espaço amplo. Eles me olhavam da mesma forma que se olha para uma bomba não detonada no meio da sala de estar. Eles não entendiam os olhos prateados. Eles não entendiam como uma garota que pesava menos que um saco de grãos poderia derrubar seu capitão mais condecorado sem dar um soco. O medo era um manto estranho de se usar. Era pesado, isolador, mas inegavelmente quente. Ninguém me pediu para raspar peles. Ninguém verificou minhas rações. No 9º dia, o rei saiu da tenda médica. Ele parecia mais magro.
O músculo pesado de seu peito esculpido pela febre. Uma cicatriz rosa, fresca e irritada, cortava suas costelas. Mas sua postura estava inalterada. Ele não se apoiava em nada. Ele caminhava com o passo lento e deliberado de um predador retornando ao seu território. Ele me encontrou atrás dos barracões de flechas, jogando minha faca enferrujada em um toco de pinheiro podre. Eu era péssima nisso. A lâmina continuava ricocheteando na casca, caindo na neve. Seu aperto é muito forte, disse Garrick. Não me virei. Peguei a faca, limpei a neve da lâmina e a joguei novamente. Ricocheteou. Você está sufocando o cabo. Ele continuou parando ao meu lado. Ele cheirava a ervas amargas e suor limpo. Você acha que a força vem do aperto. Ela vem do estalo do pulso. A faca precisa sair da sua mão livremente. Não escapar dela. Olhei para ele. Você não deveria estar na cama, Sua Majestade. Ouvi dizer que você quebrou o orgulho do Capitão Conrad. Ele respondeu, ignorando minha pergunta. Ele apresentou sua renúncia esta manhã. Disse que se recusa a servir em um acampamento onde uma vira-lata dita a hierarquia. Você vai me pedir para pedir desculpas? Garrick bufou. Foi um som áspero e arranhado. Eu rejeitei a renúncia dele e disse para ele parar de choramingar. Se ele não consegue lidar com uma demonstração de domínio de um predador superior, não tem o direito de comandar meus flancos. Mas ele se aproximou, estendendo a mão para pegar a faca da minha mão. Ele não pediu. Ele apenas a pegou. Precisamos conversar sobre esse seu poder. Ele virou a faca casualmente pela lâmina, depois a jogou. Ela se enterrou até o cabo no centro do toco de pinheiro com um baque alto. Você é uma prateada, disse Garrick, virando-se para me encarar. Você tem a força bruta de um deus, mas não tem nenhuma finesse. Você projeta domínio como uma criança fazendo birra. Em uma guerra real contra os devastadores de Julian, a força bruta só vai te levar até certo ponto. Eles vão te cansar, te cercar e te sangrar até a morte. Você precisa aprender a lutar como humana e precisa aprender a controlar a besta até o momento exato em que precisar dela. Então me treine, desafiei, cruzando os braços. Tire seu manto. Eu pisquei. O quê? Tire a pele de urso, está te pesando. Se você quer aprender a lutar, começamos agora. E começamos com a pele que você está vestindo. O vento era cortante, fatiando o acampamento com crueldade casual, mas não discuti. Desabotoei a pele pesada e a deixei cair na neve. Fiquei na túnica de lã grande e áspera, minhas pernas nuas já arrepiadas. Garrick não hesitou. Ele fechou a distância entre nós em uma fração de segundo. Sua mão se fechou em volta do meu pescoço. Ele não apertou. Ele não cortou meu ar, mas a força pura e chocante de seu impulso me jogou para trás. Bati na madeira áspera do barracão de flechas com força suficiente para fazer meus dentes rangerem. O instinto rugiu à vida. Minha visão brilhou em branco. O calor em meu peito detonou. O lobo prateado arranhando a superfície, pronto para estilhaçar meus ossos humanos e rasgar este homem arrogante em pedaços. Não, Garrick rosnou, seu rosto a centímetros do meu. Seus olhos cor de céu machucado estavam em chamas. Contenha-a. Agarrei seu pulso com as duas mãos. Tentei afastar seus dedos, mas seu aperto era como ferro fundido. Você está em pânico, ele disse calmamente, apesar de me prender contra uma parede. Você se sente ameaçada, então recorre ao monstro. Mas o monstro cobra um preço. Toda vez que você se transforma, queima milhares de calorias. Você rasga seus músculos humanos. Se você se transformar toda vez que alguém te agarrar, estará morta de exaustão antes mesmo de chegarmos ao campo de batalha. Solte, eu disse entre dentes cerrados. Minha pele estava queimando. Eu podia sentir o pelo prateado tentando romper meus poros. Lute comigo sem ela, ordenou Garrick. Use seu peso humano. Use a alavancagem. Quebre o aperto. Parei de puxar seus dedos. Forcei-me a respirar. O lobo prateado rosnou em minha mente uma coisa violenta e se debatendo. Mas eu visualizei uma pesada porta de ferro se fechando sobre ele. Tranquei o ferrolho. O calor branco e incandescente recuou para uma queima opaca e controlável. Olhei para a postura de Garrick. Suas pernas estavam abertas, seu peso deslocado para a frente. Baixei meu centro de gravidade, ignorando a mão em minha garganta, e levantei meu joelho com força em seu lado ferido. Ele grunhiu,
Uma inspiração aguda de ar enquanto a dor explodia em seu rosto. Seu aperto afrouxou por uma fração de milímetro. Foi o suficiente. Girei meu tronco violentamente. Baixando meu cotovelo em seu antebraço para quebrar o aperto, depois impulsionei o calcanhar da minha mão para cima em direção ao seu queixo. Ele pegou meu pulso antes que o golpe acertasse. Ficamos ali, congelados. Eu estava ofegante, meu peito subindo e descendo contra o ar frio. Garrick também respirava pesadamente, segurando meu pulso a apenas 1 polegada de sua mandíbula. A raiva em seus olhos havia desaparecido. Foi substituída por algo totalmente diferente. Algo sombrio, avaliador e perigosamente intenso. Ele não me olhava mais como se eu fosse uma arma. Ele me olhava como se eu fosse um fósforo caído em um barril de pólvora. Lentamente, deliberadamente, ele soltou meu pulso. Ele recuou, esfregando suas costelas recém-machucadas. Um sorriso sombrio e predatório tocou os cantos de sua boca. Melhor, ele sussurrou. Amanhã, começamos com o trabalho de pés. Pegue seu manto antes que congele até a morte. Ele se virou e caminhou de volta para a tenda de comando. Fiquei tremendo contra o barracão, esfregando minha garganta. Eu ainda podia sentir a pressão fantasma de seus dedos contra minha pele. Não parecia violência. Parecia uma âncora. Pela primeira vez na minha vida miserável e faminta, alguém me empurrou ao meu limite absoluto sem tentar me quebrar. O inverno não cedeu à chegada da guerra. Ele afiou seus dentes. 3 semanas após o início do meu treinamento, os batedores retornaram. Eram 5. Apenas 2 entraram no acampamento cavalgando. Os outros estavam jogados sobre as celas, seu sangue congelado em fitas escuras pelos flancos de seus cavalos. Finn, um jovem rastreador mal saído da adolescência, praticamente caiu de sua montaria. Sua armadura de couro estava rasgada. Seu rosto estava branco como giz, manchado de sujeira e sangue seco. Garrick segurou o garoto pelos ombros antes que ele caísse na lama. Relatório! O rei latiu. O acampamento ficou instantaneamente parado. O toque rítmico do martelo do ferreiro parou. Eles atravessaram a passagem, senhor. Finn engasgou, seu corpo inteiro tremendo. Senhor da guerra Julian, não é um grupo de ataque. É uma força de extermínio. Centenas de lobos do flagelo agindo como tropas de choque e atrás deles. Finn engoliu em seco. Devastadores, totalmente armados. Eles não estão se movendo como uma matilha. Estão marchando como um exército. A que distância? Garrick exigiu. 30 de marcha. Eles chegarão à crista do vale ao anoitecer. Garrick não se abalou. Ele não praguejou. Ele se virou para seus tenentes. Toquem a corneta. Formem as linhas defensivas no estreito do vale. Arqueiros nas cristas. Infantaria pesada no centro. Nós os seguramos nos estreitos. O acampamento explodiu em caos organizado. Armaduras foram afiveladas. Armas foram afiadas. Ordens foram gritadas sobre o vento uivante. Fiquei perto da fogueira, observando a máquina de guerra entrar em movimento. Finn sentou-se em uma caixa próxima, um curandeiro enrolando um curativo em um corte purulento em seu braço. Ele parecia apavorado. Ele parecia como eu me sentia todos os dias em cume de ferro. Caminhei até ele. Peguei na bolsa em minha cintura e tirei uma pequena tira seca de carne salgada que eu havia guardado. Entreguei a ele. Finn olhou para cima surpreso. Ele pegou a carne com uma mão trêmula e manchada de sangue. Obrigado, Lady Harley. O título soou absurdo. 1 mês atrás, eu era a vazia. Não me chame assim, eu disse baixinho. Há realmente tantos assim? Finn assentiu, mastigando mecanicamente. A neve estava preta com eles. Eles não uivam. Essa é a parte aterrorizante. Eles apenas marcham em silêncio absoluto. O senhor da guerra? Julian, eu o vi. Ele é maciço. Ele monta uma besta que nem parece mais um lobo. Parece um pesadelo. Uma mão pesada bateu em meu ombro. Não precisei olhar para saber que era Garrick. Vá para a tenda de comando, Finn. Descanse, disse Garrick. Ele se virou para mim. Sua armadura estava totalmente afivelada. Placas de ferro preto sobre couro reforçado pesado. Ele parecia indestrutível. Caminhe comigo. Caminhamos em direção à borda norte do acampamento, onde o vale se estreitava em um desfiladeiro irregular. O céu acima era de um cinza machucado e sombrio, grávido de neve. Você é a bigorna, disse Garrick, olhando para a passagem congelada. A vanguarda vai segurar a linha. Nós vamos aguentar o impacto do flagelo.
Vamos deixá-los quebrar os dentes em nossos escudos. Mas quando os devastadores pesados de Julian atingirem o campo, a linha vai ceder. É aí que eu preciso de você. Ele se virou para me encarar. Não preciso que você lute com honra. Não preciso que você siga formações. Quando a corneta de sinal tocar 2 vezes, preciso que você entre no centro do exército deles e se torne o monstro. Quebre a moral deles. Estilhace suas linhas. Você pode fazer isso? Olhei para seu rosto áspero e escarpado. Pensei na garota faminta em cume de ferro. Pensei nas paliçadas podres, na lama fria, na miséria interminável de ser a coisa mais fraca em um mundo brutal. Esses soldados, Conrad, Orson, as elites, eles teriam me deixado morrer sem pensar 2 vezes. Eu não lhes devia nada. Mas enquanto olhava para a fumaça subindo das fogueiras, para jovens como Finn, tremendo, segurando espadas pesadas demais para eles, o cinismo se quebrou. Eles não estavam lutando por glória. Estavam lutando porque atrás deles havia centenas de quilômetros de aldeias indefesas, cheias de vazios e desabrochadores tardios e mães cansadas que seriam massacradas se esta linha caísse. Eu vou quebrá-los, eu disse baixinho. Garrick estudou meu rosto. Por um segundo fugaz, a máscara sombria do Rei Alfa escorregou. Ele estendeu a mão, seus dedos enluvados de couro traçando a linha da minha mandíbula. Foi o mesmo movimento exato que ele fez em cume de ferro no dia em que me condenou. Mas desta vez não havia nojo. Seu polegar roçou-me amassando o rosto, demorando-se. O toque foi surpreendentemente gentil, um contraste gritante com o ferro frio de sua manopla. Sobreviva a isso, Garrick murmurou, sua voz caindo para um rosnado baixo e territorial. Isso é uma ordem, Harley. Eu te disse, sussurrei de volta, meu coração batendo contra minhas costelas. Eu não recebo ordens. As cornetas de aviso soaram, um toque longo e melancólico que ecoou pelos penhascos de granito. O inimigo havia chegado. A noite caiu como uma guilhotina. A vanguarda ficou em paredes de escudos apertadas e sobrepostas através do desfiladeiro estreito. Eu estava em uma pequena elevação logo atrás da linha principal, um pesado manto de lã enrolado firmemente em meus ombros. No início, havia apenas o vento. Então, as sombras no desfiladeiro começaram a se mover. Finn estava certo. O silêncio era a pior parte. Não havia gritos de guerra, nem tambores. Apenas o som doentio e úmido de milhares de patas e botas chapinhando na lama, acompanhado pelos chiados baixos e ruidosos dos lobos doentes do flagelo. Eles atingiram nossas linhas como um maremoto de podridão. O choque de aço e os gritos de lobos morrendo quebraram a noite. A vanguarda se manteve firme. Lanças saíam de trás de pesados escudos de carvalho, empalando as bestas raivosas. Mas o flagelo não se importava. Eles escalavam os corpos de seus próprios companheiros de matilha, jogando-se nas lâminas apenas para estalar seus dentes podres nos rostos de nossos soldados. O cheiro era atroz. Uma miasma sufocante de carne decomposta, intestinos esvaziados e sangue fresco e quente. Garrick estava no centro. Sua enorme espada larga se movia em arcos amplos e devastadores. Ele era uma máquina de morte, decepando cabeças e membros com uma eficiência aterrorizante. Mas a maré era interminável. Por 2 horas foi um moedor de carne. A neve branca do vale tornou-se um carmesim profundo e horrível. A vanguarda estava se esgotando. Escudos estavam se estilhaçando. A linha estava se curvando para dentro. Então o chão tremeu. Um baque profundo e rítmico ecoou pelo desfiladeiro. O flagelo irracional de repente se separou, recuando do centro do campo de batalha. Através da névoa de sangue e respiração, emergiram os devastadores. Eram homens e mulheres maciços vestidos com armaduras de placas irregulares e enferrujadas. Eles não se transformavam em lobos. Eles lutavam em forma humana empunhando enormes martelos de guerra e machados. E no centro deles cavalgava o senhor da guerra, Julian. Ele era uma montanha de carne marcada, careca e coberto de tatuagens tribais, que se sentava sobre uma besta que desafiava a natureza, um lobo gigante mutante do tamanho de um cavalo de tração. Seu pelo era ralo, seus olhos brilhando com uma luz verde doentia e antinatural. Garrick! Julian rugiu, sua voz como placas tectônicas se moendo. Seu reinado acabou. O norte reivindica esta terra.
Os devastadores atacaram. Eles atingiram a linha exausta da vanguarda como um ariete. A parede de escudos se estilhaçou. Homens foram jogados no ar, suas armaduras amassadas pelos enormes martelos de guerra. Garrick rugiu reunindo suas elites e mergulhou na briga, sua espada larga colidindo violentamente contra o enorme machado de batalha de ferro de Julian. O rei era forte, mas estava cansado, e sua antiga ferida sangrava novamente. A besta terrível de Julian abocanhou com suas mandíbulas enormes, pegando o braço da espada de Garrick. Garrick grunhiu, caindo de joelhos enquanto Julian erguia seu machado para o golpe final. Toque a corneta, pensei, meu pulso martelando em meus ouvidos. Toque a maldita corneta. 2 toques agudos e desesperados soaram da tenda de comando. Não tirei meu manto. Não precisei. Fechei os olhos e parei de lutar contra a pesada porta de ferro em minha mente. Abri o ferrolho e deixei o vulcão entrar em erupção. A transformação foi instantânea. Não houve dor desta vez, apenas uma onda eufórica e explosiva de poder absoluto. Minhas roupas se rasgaram em confetes enquanto meus ossos se expandiam. O calor branco e ofuscante me consumiu. E eu caí na neve não como humana, mas como um motor de 400 libras de destruição prateada. Soltei um rugido. Não era o uivo de um lobo. Soou como uma tempestade rasgando o céu. A pura força sônica achatou a neve em um raio de 50 jardas. O campo de batalha congelou. Todos os olhos, humanos e lobos, se viraram para a crista. Eu não corri, eu me lancei. Percorri as 30 jardas entre a crista e a linha de frente em um único salto aterrorizante, pousando diretamente no centro da formação dos devastadores. Um devastador maciço balançou um martelo de guerra em minhas costelas. Eu não desviei. O martelo de ferro atingiu meu pelo prateado e se estilhaçou com um estalo ensurdecedor. O homem olhou para seu cabo quebrado em descrença. Abocanhei seu torso blindado e mordi. A placa de aço se dobrou como papel molhado. Joguei-o de lado como uma boneca quebrada. Eu era um borrão de luz metálica na escuridão. Não lutei com táticas. Lutei com a fúria antiga e desenfreada de um predador alfa que havia sido privado de seu lugar de direito no mundo. Eu rasguei através de sua infantaria pesada, movendo-me mais rápido do que seus olhos podiam acompanhar. Abri um caminho de pura carnificina direto para o Senhor da Guerra. A besta terrível de Julian me viu chegando. Soltou um grito gutural e se lançou, suas garras maciças estendidas. Eu o encontrei no ar. O impacto soou como um canhão disparando. Eu era menor que a besta mutante, mas era vastamente mais densa. Peguei o monstro por sua garganta grossa. Caímos no chão, rolando pela neve ensanguentada. A besta se debatia, seus olhos verdes arregalados de pânico, tentando me estripar com suas patas traseiras. Meu pelo prateado desviou os golpes. Eu o prendi na terra, cravei minhas garras fundo em seu peito e arranquei sua garganta. A besta terrível ficou mole. Fiquei sobre seu cadáver, com o peito ofegante, o pelo prateado coberto de sangue escuro. Olhei para cima. O senhor da guerra Julian estava no chão, tendo sido jogado de sua montaria. Ele se arrastou para trás, seu machado de batalha esquecido na neve. O senhor da guerra arrogante e estrondoso havia desaparecido. Em seus olhos, vi a mesma coisa que vi nos olhos do capitão Conrad. Puro terror primal. Ele olhou para meu pelo prateado. Ele sentiu o peso esmagador e sufocante da minha aura. Ele percebeu, tarde demais, que não estava lutando contra um rei. Ele estava lutando contra um deus. Não, Julian sussurrou, levantando uma mão trêmula. Espere. Eu não esperei. Lancei-me, minhas mandíbulas se fechando precisamente sobre seu crânio. Não o esmaguei. Apenas o segurei ali, sua vida literalmente descansando entre meus dentes. Um rosnado baixo e aterrorizante vibrou em meu peito, sacudindo o chão sob nós. Olhei para os devastadores restantes e a horda de lobos do flagelo. Projetei minha aura para fora. Não apenas empurrei. Eu a esmaguei sobre o vale como um teto físico caindo do céu. Submetam-se. A ordem não foi falada. Foi sentida na medula de cada ser vivo naquele desfiladeiro. O efeito foi instantâneo. Os lobos do flagelo, movidos pela loucura e sede de sangue, de repente pararam de choramingar. Eles caíram de barriga, gemendo, pressionando seus focinhos na neve ensanguentada.
Os devastadores maciços e pesadamente armados largaram suas armas. O aço tilintando ecoou pelo vale silencioso enquanto centenas de homens caíam de joelhos, curvando a cabeça, incapazes de olhar para a luz ofuscante e prateada da minha forma. Até mesmo a vanguarda, as elites de Orson, os veteranos endurecidos, o jovem Finn, todos caíram de joelhos, suas cabeças curvadas em reverência absoluta à linhagem alfa. Apenas um homem permaneceu de pé. O rei Garrick. Ele estava coberto de sangue, segurando seu braço mutilado, apoiando-se pesadamente em sua espada larga. Ele olhou através do mar de soldados ajoelhados e lobos monstruosos, seus olhos se fixando nos meus. Soltei a cabeça de Julian. O senhor da guerra desabou na neve, chorando de terror, completamente quebrado. Eu voltei à forma humana. O prata recuou. Fiquei nua no vento gelado, coberta com o sangue de meus inimigos. Eu não estava com frio. A fornalha dentro de mim queimava brilhante e constante. Um dos tenentes de Garrick imediatamente tirou seu pesado manto de inverno e correu para a frente, jogando-o sobre meus ombros com as mãos trêmulas, antes de recuar rapidamente, seus olhos fixos na terra. Apertei o manto. Caminhei sobre os corpos, passando pelas fileiras ajoelhadas dos devastadores até ficar em frente ao rei Alfa. Garrick olhou para mim. O rei arrogante que se sentou em seu cavalo de guerra e me chamou de fraca havia desaparecido. Ele olhou para o sangue em meu rosto, o fogo inflexível em meus olhos, e ele entendeu. Eu não era sua arma. Eu não era sua súdita. Lentamente, dolorosamente, Garrick pegou sua enorme espada larga e cravou a ponta fundo na terra congelada. Ele soltou o cabo. Ele baixou sua estrutura maciça, caindo de joelhos na neve ensanguentada bem na minha frente. Ele curvou a cabeça, expondo seu pescoço. Minha rainha, ele sussurrou, sua voz grossa de emoção e lealdade absoluta. Estendi a mão, meus dedos manchados de sangue pegando gentilmente seu queixo, espelhando o gesto que ele me deu em cume de ferro. Levantei sua cabeça até que seus olhos cor de céu machucado encontrassem os meus. Levante-se, Garrick. Sussurrei, o cinismo desaparecido, substituído por algo infinitamente mais forte. Eu te disse que não quero ninguém se curvando para mim. Ele se levantou, pairando sobre mim, um sorriso ensanguentado e maltratado surgindo em seu rosto áspero. Ele não disse uma palavra. Ele apenas deu um passo à frente, envolveu seu braço bom em minha cintura e me puxou contra seu peito, enterrando o rosto em meu cabelo. A guerra não havia acabado. O norte ainda era uma ameaça. Mas enquanto eu estava no meio de um exército conquistado, envolvida nos braços do homem mais perigoso do continente, eu sabia de uma coisa com certeza. O inverno da minha vida finalmente havia acabado. O reinado do lobo prateado havia começado. Se você sentiu o chão tremer quando o lobo prateado rugiu, inscreva-se no canal. Harley passou de faminta na lama a quebrar senhores da guerra e reivindicar o coração do rei Alfa. Mas o norte é vasto e novas ameaças estão sempre à espreita nas sombras. O que você achou daquela transformação épica no campo de batalha? Deixe um comentário abaixo e me diga qual foi o seu momento favorito. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com sua matilha para nos ajudar a crescer. Continuem selvagens, mantenham as presas afiadas e vejo vocês na próxima história.